Fala galera, professor Rafael Fernando, língua portuguesa. Isso é mais uma parceria da Prefeitura com a TV Câmara. Bora lá! Nós estamos então na terceira parte das classes gramaticais. Se você não assistiu ainda, corre lá no YouTube e assiste. A primeira parte nós falamos de substantivo, a segunda parte de artigos e adjetivos. Essa parte nós vamos falar de verbos, tá? Nós não vamos entrar na parte sintática, é só na parte de morfologia mesmo, mas é importante para vocês depois localizarem o sujeito, o predicado, galera do nono ano para identificar as orações, quantas orações, enfim. Então vamos começar. Verbo. Palavra variável que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Veja bem, quando vocês eram mais novos, a forma como a professora tinha de explicar para vocês o que é um verbo, ela dizia que é uma ideia de ação. Tá? Mas agora que vocês tomaram, vocês podem entender. Nem sempre dá uma ideia de ação. Eu só estou colocando isso, não vou aprofundar na parte sintática, só estou colocando para ajudar a identificar. Tá? Quando fala assim, eu estudei essa matéria, estudei. Né? É uma ideia de ação, é uma ideia de ação. Assim, eu estou com dúvidas, não tem ação. Então, nós vamos fazer o seguinte, para vocês identificarem o verbo. Dica. Termo que dá real ideia de tempo. Professor, como assim uma ideia real de tempo? Você vai ter uma noção com essa palavra de um tempo passado, um tempo presente e um tempo futuro, independente das outras palavras. Um exemplo rápido aqui. Se fala assim, eu cheguei agora. Aí você fala, agora? Não, agora é presente. Então, o verbo deve estar no presente. Não está no presente, que cheguei. Cheguei é passado. Tá vendo a ideia? O nome certo, pretérito, né? Acostumaram a falar no passado. Ó. Cheguei é uma ideia no passado. É porque é um passado mais recente. É agora há pouco. Mas cheguei. É uma ideia que já acabou. Tá? Então, só para vocês terem a noção, para identificar um verbo, guarda essa dica. Ideia real de tempo. Uma ideia de tempo seria entre pretérito, presente e futuro. Bora lá! Nosso país surgiu há muito tempo, por volta do ano 200 AC. 200 AC? Antes de Calvin. Para mim é importante. Né? Onde foi a confusão aqui que deu o humor? Que dá a entender que seja 200 anos antes de Cristo. Nossa, mas isso é muito tempo atrás, né? E ele justifica que isso é 200 anos antes de Calvin, ou seja, 200 anos antes dele nascer. E para ele é importante, né? Gerou a confusão aí, que a data para ele é importante, mas não é uma referência histórica, então não serve, né? Bom, surgiu, surgiu, passado, surgiu, acabou já foi, não está acontecendo neste momento. Passado. Para mim é importante, presente. Ele não está dizendo que era importante ou foi importante quando ele disse, quando ele respondeu aqui na frente da turma, ou quando ele estudou. Não, continua importante, é presente. Tá? Então, nessa ideia que eu estou querendo dizer para vocês de tempo, não é um fato único, um único momento, um marco temporal. Se a gente pudesse pôr uma reguinha assim, né, do tempo, aconteceu neste instante, ou vai acontecer neste instante. Não é assim que funciona uma ideia de tempo. A ideia do tempo ela depende de quem está falando. Então, olha só, esse é importante começou quando ele pensou na ideia e continua até o momento. Você diz assim, eu estudo em tal escola. Então, desde quando você estuda? No início desse ano? Desde o ano passado? Já tem mais tempo que você estuda nessa escola? Mas é presente para você, é uma ideia presente. Diferente de você ter mudado de escola e falar, eu já estudei nessa escola. Aí tudo bem, já acabou essa ideia e você começou em uma nova escola. Certo, gente? Uma ideia que já aconteceu, independente de ser um passado distante, como é o caso aqui, surgiu há muito tempo,
Ou um passado recente. O exemplo que eu falei para vocês, né? Cheguei agora. Acabei de chegar, né? Cheguei agora. Não confundir o agora, que dá essa ideia ilusória de presente, mas cheguei, passado recente. Presente. Eu estudo nesta escola. É importante para mim. Pode ser um presente num tempo de duração maior. Outra do Calvin. Mãe, consegui um papel na peça da escola. Eu tenho até uma fala. Que beleza, Calvin. É um grande papel dramático. Meu personagem vai levar todo mundo às lágrimas no fim do segundo ato. Qual é a peça? Nutrição e os 4 grupos de alimento. Eu faço a cebola. Então vai... Se for com cheiro, vai fazer muita gente chorar, né? Vamos lá. Consegui ideia de um tempo passado. Eu tenho até uma fala. Vou pegar mais uma vez para explicar essa questão do presente, a duração do presente. Ele adquiriu, vamos falar assim, ele adquiriu essa fala quando a professora chamou para fazer a peça. No caso, ser a cebola na peça. Ele ainda tem. O que o Calvin está querendo dizer é que ele ainda tem. Enquanto ele tiver essa consideração de que a fala pertence, ele fala, eu tenho a fala nesta peça. É uma ideia de presente. Então, quando nós formos julgar o verbo ali, né, classificar entre pretérito, presente e futuro, nós temos que considerar apenas aquela frase. Nós não vamos considerar o contexto, tentar uma interpretação profunda, se a ideia é apenas classificar o verbo. Tá? Ali tem mais um no presente, né, que ele faz a cebola. Então, guardem isso, gente. Numa classificação de tempo, nós vamos considerar apenas aquela frase. Uma outra frase exige um outro julgamento, uma outra classificação. E é isso aí. Então, vamos lá. É diferente do adjetivo, substantivo, artigo, pronomes, nós não temos uma flexão de gênero, nós não temos uma flexão de pessoa. Tá? O número permanece, é singular e plural, mas daqui é de pessoa. E eu sei que gera muita dúvida, então olha só. Primeiro, antes de eu comentar aqui, vamos entender o que é a primeira, segunda e terceira pessoa. Quando nós dizemos primeira pessoa, é porque o falante fala dele mesmo. Então, se eu estou falando, eu vou falar de mim mesmo. Eu, mim, né? Meu, certo? Segunda pessoa, o falante fala de quem está ouvindo. Tá? Então, aqui eu estou colocando tu. Mais para frente eu vou comentar, mas pode ser você, que é um pronome de tratamento. É teu, certo? E a terceira pessoa seria quando o falante se refere a um termo, a uma pessoa que não está presente. Então, voltando aqui. Primeira pessoa, se eu estou falando de mim. Segunda pessoa, se eu estou falando, eu vou falar de quem escuta. Terceira pessoa, não sou eu, primeira, não é quem escuta, segunda. É uma terceira pessoa. E aí ajuda a gente a entender algumas coisas. Por exemplo, muito comum em postos de combustível. Chega lá, tá assim, né? A placa lá. Não aceitamos cheques de terceiros. Como que funciona isso? Se eu vou pagar, eu sou a primeira pessoa, a pessoa que assina. Segunda é quem recebe. Obviamente, quem recebe não vai assinar um cheque, afinal de contas ela tem que receber. Então não existe a hipótese da segunda pessoa no caso do cheque. Existe a primeira é quem assina, a segunda que vai receber, terceira será uma pessoa que não está presente. Então não aceitamos cheques de terceiros porque a pessoa não está lá para oferecer um documento, para comprovar a assinatura. Tá? Outro exemplo, na aula de interpretação de narrativas. Corre lá no YouTube depois para vocês verem. Narradores. Narrador em primeira pessoa. Se o narrador ele faz parte da história, ele vai contar a história, o que ele vai usar de pronomes para referir, né? Para se referir lá? Eu vi,
meu amigo, minha amiga. Então, isso é a primeira pessoa. O narrador em terceira pessoa seria, ele não faz parte da história e vai se referir aos personagens, ou às personagens, como terceiras pessoas, vai citar nomes, tá entendendo? E não vai falar mais de eu. Aproveitando só que eu entrei nesse detalhe, professor, existe um texto em segunda pessoa? Não existe. Primeira pessoa é quem está falando, o narrador, ou às vezes o próprio autor, dependendo do texto. Segunda pessoa é quem está lendo. Então, a mesma história do cheque. Quem está lendo não escreve, certo? A história do cheque, quem vai receber não está pagando. Então, não existe essas duas referências no caso de texto e no caso de cheque. Mas eu estou falando aqui só para vocês memorizarem a ideia. Primeira pessoa, falante fala dele mesmo. Segunda pessoa, o falante se refere a quem escuta. Terceira pessoa é quem não está presente. Então, eu, tu, ele ou ela. Nesses três casos aqui, obviamente singular, porque seria apenas um termo. Tá? Então, seria o plural. Não tem plural de eu, mas eu posso me considerar como parte de um grupo. Tá? Então, nós, certo? Mesma coisa, segunda pessoa, me referir a um grupo, vós, e terceira pessoa do plural, eles ou elas, não estariam presentes no discurso. Certinho? Bom, agora sim. Agora nós vamos falar de tempo e modo. Nos modos, nós temos apenas 3 modos nos verbos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Não vai dar tempo de eu falar tudo nessa aula, então vocês vão ficar atentos. Na próxima aula eu vou entrar em subjuntivo e imperativo, tá? Hoje vai ser só indicativo. Os tempos seriam pretérito antes do presente. Presente seria uma ideia de atualidade. Futuro, que ainda não aconteceu. Posterior. Então, esses dois aqui têm pretérito, presente e futuro. O imperativo não. Na próxima aula vocês vão descobrir por quê. Modo indicativo, então, esse primeiro modo é um modo que indica uma certeza. Guardem essas dicas que eu estou colocando aqui, tá? De modo certeza. Modo indicativo é certeza. Você leu a frase, o verbo deixou uma ideia clara de acontecer ou de não acontecer, mas a ideia é clara, tá? Repetindo, tanto para acontecer quanto para não acontecer. Se a ideia for clara, nós estamos falando do modo indicativo. E tem mais de um tipo de pretérito, mais de um tipo de futuro. Assim como nas outras aulas que nós trabalhamos lá nos substantivos e outros, tem um resuminho para vocês acompanharem aqui a evolução da aula. Então, olha só, pretérito perfeito é uma ideia de conclusão, algo terminado. Um evento que aconteceu e foi finalizado lá no passado. Ele chegou ao seu fim, à sua conclusão. Todos os verbos, vou colocar isso aqui, viu, gente? Prestem atenção aqui, tipos de conjugação. A primeira conjugação, quando os verbos terminarem com ar. Segunda conjugação, quando terminarem com er. Terceira conjugação, quando terminar com ir. Então, antes de avançar, deixa eu só bater na tecla novamente aqui de um pretérito terminado, uma ideia que foi concluída. Quando você diz assim, que você concluiu uma etapa numa escola, né? Vamos supor, você concluiu o ensino fundamental, ou foi até o 5º ano numa escola, falou, eu estudei aqui. Às vezes até mesmo o único ano, mas você concluiu aquela série na determinada escola. Fala, eu já estudei aqui. Você vai dizer para sua mãe que você já arrumou o seu quarto? Já arrumou. Você finalizou o processo. Ele acabou. Isso é o pretérito perfeito. Como que vocês vão consultar? A vantagem de vocês depois acompanharem na internet é que vocês podem dar um pause e consultar. Olha, somente onde está grifado é o que vai se alterar. Eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falastes, eles falaram, tá? A única alteração que vai acontecer de um para o outro é a conjugação.
Então, se você pegar o verbo aqui, o verbo mais usado para dar exemplo aqui, o verbo amar. Eu amei. Tu amaste. Ele amou. Nós amamos. Vós amastes. Eles amaram. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aqui está o verbo correr. Eu corri. Tá? Pode ser aqui o verbo comer. Eu comi. O verbo partir, como o verbo fugir também. Eu parti, eu fugi. Tu partiste, tu partiste e tu fugiste. E assim vai manter a mesma sequência, o mesmo raciocínio. Só estou mostrando verbos regulares. Não vou entrar nessa aula de hoje nos verbos irregulares. O que é isso, professor? Essa primeira parte que não está sublinhada, estão vendo? Que é a mesma coisa, ó, é do verbo falar, a gente chama de radical. É aqui que contém o significado de cada palavra. Nos verbos regulares, o radical não se altera. Então, é como eu fiz com o verbo falar e o verbo amar. Eu só vai mudar o finalzinho. Você tira o ar e coloca ei, aste, ou, amos, astes, aram. Mesma coisa com os outros, tá? Só para vocês entenderem melhor, 2 exemplos clássicos de verbos irregulares para vocês entenderem melhor. Então, o verbo ser e o verbo estar. Né? Na lógica que eu estou comentando com vocês, o verbo ser era só tirar o e e manter o s. Né? Então, eu fui. Oh, já deu errado. Né? No presente, eu sou, tu és. Não tem o s. Isso é um verbo irregular. Ele muda a estrutura dele, tá? Então, somente os verbos regulares. Pretérito perfeito é aquele que se conclui num tempo passado. Conclusão. Guarda essa ideia, porque no pretérito imperfeito, ele não conclui. Seja por uma interrupção ou porque não tem como você acabar mesmo. Exemplos aqui, olha. Você fala assim... quando era criança, eu jogava bola, né? Se o adulto falar dessa forma, tem como você concluir essa ação de jogar bola? Não tem, porque não é um campeonato, você não tem uma meta para cumprir, você não tem uma data para finalizar. É diferente de falar assim, eu já estudei nessa escola. Você quis dizer que você concluiu alguma ou algumas séries. Mas quando você quer dar a entender que você saiu antes da conclusão da etapa, eu estudava aqui, mas agora estou estudando na outra escola. Então, eu estudava porque você não terminou alguma etapa. Pode ser a série, pode ser o ensino fundamental, por exemplo, mas dá a entender que você não foi até o final, né? Você não concluiu. Isso é imperfeito. Ou então, outra ideia de imperfeito é a interrupção. Então, você estava contando alguma coisa, isso aí é de prática acontecer, você está falando, a pessoa te interrompe, para falar exatamente o que você queria. Você vai dizer assim, então, é isso que eu dizia quando você me interrompeu. É isso que eu estava falando, é isso que eu falava, é isso que eu dizia. É uma ideia que ela não se completa. Está no passado, mas ela não termina, ela não se conclui. Olha lá, falava, corria, partia. Tomem cuidado, porque a primeira conjugação dá a entender que foge à regra, né? Do ir. Falava, corria, partia. Se vocês memorizarem, se vocês entenderem a ideia de pretérito imperfeito, não tem como errar. O perfeito concluiu. Eu joguei. Imperfeito, eu jogava. Não houve conclusão. Certinho? E aí a gente chega no mais que perfeito. Olha só, como não é complicado. Perfeito concluiu, imperfeito não concluiu. E o mais que perfeito, ele é quando você tem 2 referências no passado. Quando se tem 2 fatos no passado, transmite a ideia de um anterior a outro. Então, eu tenho uma ideia aqui, numa linha temporal. Eu tenho passado. Eu tenho um pretérito aqui. Vou me referir a um pretérito mais antigo. Exemplo. Peguei um livro emprestado. Depois eu voltei e devolvi. Vou contar tudo isso de uma vez só.
Então eu devolvi o livro que pegara emprestado. Pegara, professor, nós não usamos essa classificação, essa conjugação verbal. Sim, só que de uma forma, né, de um jeito informal, nós usamos tinha pegado, tinha falado. Tá? A ideia, conjugação parece bem diferente, mas a ideia é essa. É quando você tem um passado anterior a outro fato que também é passado. E aí fica assim, ó. Falara, correra, partira. Tomem cuidado, porque não tem acento, tá? Se eu colocar acento aqui é falará, vira futuro que nós vamos ver daqui a pouco. É falara, um passado anterior a outro. Fechou, galera? É muito fácil, é muito fácil. Então, perfeito, conclusão. Imperfeito, não conclusão. Mais que perfeito, eu tenho dois fatos no passado e eu me refiro ao mais antigo. Presente é um atual momento, é uma ideia de atualidade, independente da duração. Como eu comentei com vocês lá, eu mostrei o Calvin, para mim é importante. Há quanto tempo é importante não vem ao caso, ele usou presente. Tá? Então, você já conhece a conjugação, falo, eu corro, eu parto. E aí é onde que gera mais dúvidas, né? Que é o pretérito e o futuro. Para guardar futuro. O futuro do presente, né? Ideia de futuro certo de um plano que se pensa a partir do presente. É você pensar a partir de hoje, elaborar um plano num futuro. Quando você pensa num plano assim para frente, parece que sempre vai dar certo. Então é um presente certo. Vai funcionar ou funcionará. A gente usa o vai junto, né? Vou fazer, vai funcionar, funcionará. Ó, eu falarei, eu correrei, eu partirei. Diferente do futuro do pretérito. No futuro do pretérito, uma ação anterior ao futuro impede de concluir. Então, é um futuro que a gente sabe que ele não vai acontecer, ou pelo menos tem uma ideia de que ele não vai acontecer. Falaria, mas não vou falar. Eu correria, mas não vou correr. Partiria, eu não vou partir. Não quer dizer que toda vez que eu for usar, realmente estou querendo dizer que não vai acontecer. Mas é para vocês guardarem. Geralmente, quando se usa esse verbo, é que algo antes do futuro se realizar impede de acontecer. Os mais antigos diziam, gostavam de ensinar assim, quando for ligar na casa da pessoa, não diga, eu gostaria de falar, porque eu gostaria de entender que você tinha uma vontade que não quer mais. Né? Então, existia essa orientação de etiqueta para não deixar uma ideia subentendida de que sua vontade passou. Gente, essa é a primeira parte. Nós falamos do pretérito perfeito no passado que se conclui, pretérito perfeito no passado que não se conclui, mais que perfeito quando tem duas ideias de passado. Eu tenho um fato mais antigo e um fato menos antigo, eu me refiro ao anterior. O presente que você já conhece, futuro do presente. Eu tenho um futuro que eu me refiro pensando no agora. Então ele vai se concretizar, ele se concretizará. Eu tenho um futuro que provavelmente não vai se concretizar, porque algo antes dele, pretérito, algo antes dele o impede. Então ele se concluiria. Não perca a nossa próxima aula.